Bom, hoje a gente vai falar sobre a biópsia embrionária. Então, a biópsia dos embriões é um procedimento que é realizado dentro do laboratório de reprodução humana no embrião, guiado pelo microscópio eletrônico. Então, a gente tem que ter o embrião e vai ser retirado algumas células desse embrião para então fazer o estudo genético desse embrião, antes de colocar ele no útero da mulher novamente. Então, esse procedimento é feito, as imagens estão mostrando ali uma imagem do desenvolvimento do embrião, como acontece dentro do laboratório, dentro da estufa. Isso é uma câmera que fica monitorando o desenvolvimento. Então, você veja ali, ó, ele já começou a dividir, aparecer 4 células, 8 células, ele vai virando um emaranhado de células que nós chamamos de mórula, aí ele vai compactar. E isso demora de 1 a 5 dias. Essa é a forma que ele se Isso, ele está se desenvolvendo em laboratório. Os dias que ele fica dentro do laboratório, dentro da estufa, é exatamente isso que acontece. E aí ele vai chegar num estágio em torno do 5º dia, chamado de blastocisto, que é essa última imagem aí. Então, esse blastocisto, que normalmente a gente pode biopsiar ele. Então, é nesse momento daí que a biópsia é realizada. Exatamente. E essa retirada de células, então, tem a finalidade de fazer o estudo genético desse embrião. A gente consegue saber o cariótipo desse embrião, se ele é normal ou não geneticamente. Então, nós vamos saber se eles têm o número de cromossomos certos. Então, nós temos normalmente 23 pares de cromossomos. E através desse estudo genético, a gente consegue saber se eles têm o número de cromossomos certos. Então, nós conseguimos detectar alterações como as síndromes mais comuns, como síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patot, assim como outras alterações genéticas, falta de algum cromossomo, inversão de algum cromossomo, deslocamento de algum cromossomo. Então, são várias alterações que eles podem ter já na sua parte genética, que pode ser detectada nessa fase antes da gente transferir para o útero da mulher. Recentemente nós fizemos um caso que no casal, a esposa tinha uma inversão de um cromossomo e eles tinham história de abortamentos, múltiplos abortamentos. Então nós fizemos a fertilização in vitro, obtivemos os embriões, fizemos as biópsias embrionárias nos embriões obtidos através da fertilização in vitro, e aí nós detectamos quais embriões que eram normais. E aí implantamos, e hoje ela está grávida. Então é realmente uma forma também de a gente melhorar as nossas taxas de sucesso com a fertilização in vitro. Né? Então a gente consegue detectar todas essas alterações genéticas antes da colocação deles intraútero. Bom, não é todo mundo que faz o tratamento para engravidar que é necessário esse exame. Em quais casos ele é indicado, então, doutora? Ele é muito indicado principalmente para as mulheres que têm mais de 37, 38 anos, porque a chance dessa mulher ter alterações genéticas nos seus óvulos, ter óvulos aneuploides, é maior. Consequentemente, ela também vai ter embriões alterados, né, geneticamente. Com isso, ela vai ter menos chance de gestação, menos chance de implantar esses embriões. Quando a gente estuda eles antes, então, de colocar eles no útero e vai colocar só embriões normais, geneticamente, tem mais chance dela obter o sucesso de gestação com essa fertilização in vitro. Então, mulheres que têm idade mais avançada seria uma indicação. Mulheres que têm múltiplos abortos, como nós conversamos anteriormente, casais que têm múltiplas falhas de fertilizações in vitro prévia, que não estão conseguindo engravidar sem fazer o estudo genético, podem então fazer o estudo genético para estar filtrando esses embriões e colocando mais embriões geneticamente normais, para dar mais chance de gestar. E também hoje a gente tem feito algumas coisas, quando existem algumas histórias familiares de algumas doenças monogênicas. Então, por exemplo, recentemente atendi um paciente que tinha uma alteração óssea, que ele tinha e o pai tinha também. E é uma alteração que comprime os nervos, que ele tem que fazer diversas cirurgias, então isso causa realmente muito, né, transtorno para ele, para o pai, enfim. E ele queria evitar isso no filho. Então, o que vai ser feito? Vai ser feito sondas, né, que vão comparar o gene dele com o gene desses embriões que vão ser gerados in vitro. E aí nós vamos poder saber qual o embrião que vai ter a possibilidade de ter essa doença genética ou não. Ou seja, não vai estar presente em todos. Exatamente. Nós vamos conseguir detectar antes, né, de colocar no útero da esposa dele, os embriões que são geneticamente normais, que não teriam essa alteração que ele e o pai têm. Né? Então é muito interessante, são coisas assim que a genética tem trazido, tem melhorado muito. Tecnologia, né, a tecnologia hoje, justamente porque a parte genética, os aparelhos, os equipamentos também hoje são feitos
com alta tecnologia, com alta eficácia, e isso dá para a gente uma segurança muito grande, e com isso a gente também consegue melhorar as nossas taxas e dar segurança, né, para os pacientes também. O embrião é quando a gente já juntou lá no laboratório, né, o óvulo com o espermatozoide, e é onde ele vai começar a fazer a divisão celular, como a gente mostrou naquela primeira imagem. Ele vai se dividindo em 2 células, depois 4 células, 8 células, 10, 12 células, daí ele compacta essas células, vira um blastocisto. Então, o blastocisto é um embrião que está no 5º dia do desenvolvimento. Está mostrando novamente as imagens, então, desse desenvolvimento embrionário. Então, o embrião já é a junção, né, do óvulo com o espermatozoide nos primeiros 5 dias de vida dele. A biópsia, ela pode trazer algum prejuízo para o embrião? É muito difícil, mas pode, né? Mas essa biópsia é feita por especialistas, por embriologistas que têm muita técnica, que têm muita experiência, e eles vão fazer um laser que faz uma leve... Como é que eu vou te explicar? Um leve cortezinho na camada externa do embrião. Acho que temos novas imagens sobre isso, que vai fazer um cortezinho na camada externa do embrião, ó, como mostra nessa imagem. E através desse pertuito que o laser faz, a gente entra com uma pipeta e vai tentar tirar, então, algumas células desse embrião, em torno de 10, 15 células. E essas células, então, vão para um laboratório de genética para fazer o estudo dessas células, estudo genético, o cariótipo desse embrião. Quem faz uma fertilização in vitro pode fazer esse procedimento de biópsia embrionária. E no caso da inseminação uterina? Não, porque então, inseminação é outro procedimento, né? Onde a gente não tem o embrião. Na inseminação, nós só vamos preparar o material seminal, o sêmen, melhorar ele dentro do laboratório, colocar somente o sêmen dentro do útero da mulher, e o encontro do óvulo e do espermatozoide vai acontecer no útero da mulher. Então, a gente não tem esse controle do desenvolvimento embrionário, a gente não faz o desenvolvimento embrionário in vitro, né, na inseminação. Então, inseminação é diferente de fertilização. A biópsia embrionária é possível para os casais que fazem fertilização in vitro. Possível também ver o sexo do bebê, e isso é permitido, saber o sexo do bebê antes de implantar? A gente acaba sabendo o sexo do bebê, né? Porque o cariótipo a gente vai lá, vai dizer para nós 46XX, que é uma menina, 46XY, que é um menino, ou as alterações, às vezes 46XXX, né? Então tem alteração. Então, automaticamente, a gente acaba sabendo o sexo daquele embrião. Porém, o Conselho Federal de Medicina não nos autoriza a fazer escolha de sexo de embrião, né? Nós não podemos transferir especificamente por desejo da paciente, por escolha, né? Pessoal, individual de cada um. Então, não é permitido, não é considerado ético, a gente, infelizmente, não faz. Agora, tem casos que tem também doenças ligadas ao cromossomo X e ao cromossomo Y. Por exemplo, a hemofilia. A hemofilia, nós sabemos que ela é mais comum em embriões do sexo masculino. Então, nós podemos saber se esses embriões são do sexo masculino e, devido à doença, é permitido fazer a seleção. Nesse caso, pode. Isso. Mas, normalmente, são implantados em quantidades iguais? Não, a implantação depende da idade da mulher. Então, até 35 anos, nós podemos colocar até 2 embriões. De 36 a 39 anos da mulher, nós podemos colocar até 3 embriões. E acima de 40 anos, nós podemos colocar 4 embriões. Porém, assim, nós, com a nossa experiência, a gente tem visto que se ela tem embriões blastocistos que conseguem chegar até o 5º dia de desenvolvimento do embrião, e aparentemente, se forem embriões que foram feitos, esse estudo genético são embriões normais, que não há necessidade de se colocar mais do que 2, que as taxas de sucesso são tão boas quanto colocar 3 ou 4 que você não tenha estudado previamente, ou que ele seja embrião só do 3º dia. Às vezes o embrião do 5º dia, que é o blastocisto, ele tem melhor potencial, e ainda mais se a gente souber que ele é geneticamente normal. Se você fizer uma vez, não tem embrião normal, fez outra vez, não tem embriões normais, novamente não tem... Você tem que esgotar, eu acho que primeiro de tudo você tem que esgotar a possibilidade daquele casal. Chegou à conclusão que realmente é incompatível, que eu acho que isso é muito difícil acontecer, mas a gente daí pode estar propondo
talvez um óvulo, né, de uma mulher mais jovem, de uma doadora, um sêmen também de um doador, porque às vezes trocando gameta, a gente tem outro resultado, embriões de boa qualidade. Mas eu, inicialmente, acho que tem que ficar bem claro isso, que isso tem que ser a última possibilidade, que antes de tudo tem que primeiro esgotar mesmo a possibilidade daquele casal com os gametas deles, né, com os gametas próprios.